Boa noite, Pondé. Boa Prazer noite, inenarrável estar Altair. aqui contigo. Eu tenho duas perguntas. A segunda é um pouco mais elaborada. Eu vou demandar um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá. Você mencionou sobre a paixão e autonomia. Eu queria saber se você considera o conservadorismo num aspecto de São Tomás de Aquino e o caminho das virtudes aristotélicas, né? Prudência, fortaleza, justiça e temperança. Se você acredita que através da manutenção e do crescimento da consciência de que cardeais possam permear nossa vida, se isso seria um antídoto às paixões diversas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta diz respeito ao que você mencionou sobre a dicotomia e divisão que as paixões criam. Eu assisti uma conversa muito interessante do Jordan Peterson com o Mathieu Pigeot. Mathieu Pigeot ele acabou de escrever um livro que é A Linguagem da Criação, que é uma percepção da cosmologia e simbolismo do Gênesis, desde Adão e Eva, permeando todas as relações humanas que o Velho Testamento ele nos apresenta. E aí ele cria uma linha muito interessante que é essa visão simbólica, né, de Adão, que foi criado por Deus e passou a nomear a realidade a partir da percepção dele, como se fosse o simbolismo do intelecto agindo sobre a realidade. E nesta soberba do intelecto de Adão, Deus coloca ele para dormir, que é essa experiência da quase morte, né, da inação do corpo, e dele faz surgir Eva, que do hebraico antigo vem como uma oposição ao Adão, não essa bobagem da costela, né, mas uma criação de Deus em oposição a Adão. E é interessante como aí a serpente fala com Eva, mas no simbolismo Eva ela consegue se comunicar de forma mais eficiente com a realidade propriamente dita. A serpente seria esse simbolismo e a representatividade da realidade que Adão nomeia falando com Eva. E aí essa dicotomia da percepção de Eva, mais próxima da realidade, vamos colocar assim, e a visão de Adão mais distante. E aí essa dicotomia da humanidade, e aí a gente percebe traços adâmicos ou traços de Eva, seja homem ou mulher, em como a pessoa interage com o mundo. Então, eu queria perguntar se você concorda com essa percepção da dicotomia da visão adâmica e a visão de Eva do mundo, e se o caminho das virtudes aristotélicas seria uma cura para as paixões. Olha, Altair, eu acho que eu concordo sim, quer dizer, as virtudes cardeais, a ideia da prudência, por exemplo, eu não sei e não chego a partilhar a ideia do Tomás de que poderia haver uma cura, né? Acho que o Aristóteles é, de certa forma, mais realista do que o próprio Tomás, mas, assim, não diria uma cura plena, e nem acho que as paixões são uma doença absoluta, eu pessoalmente, mas, assim, não resta dúvida que temperança, prudência, justiça são virtudes essenciais, inclusive quando você é uma pessoa que é responsável por outras, como no caso do líder. Por isso que a tradição conservadora identifica essas virtudes como essenciais no líder. O líder não pode ser uma pessoa apaixonada, muito pelo contrário. Ela tem, o que entra em conflito com a ideia de engajamento da política completamente. Mas quem disse que o mundo funciona direito? Mas, assim, eu concordo plenamente. Acho que acho que são virtudes vinculadas muito à experiência de amadurecimento, a Sim. capacidade de você exercer isso. Com relação à dicotomia que você falou, eu entendo que, sim, existem formas distintas de percepção do mundo, seja uma visão mais relacionada ao masculino e uma visão mais relacionada ao feminino, né? E que o feminino ele perceberia coisas que o masculino não percebe, né? O próprio evolucionismo trata isso, dizendo que o ambiente em que os homens
evoluíram ao longo de milênios e milênios, foi um ambiente em que ele precisava ser mais quieto, mais silencioso, ele estava caçando, ele estava numa situação de risco, e que a mulher, ela evoluiu num ambiente em que ela falava com as outras, falava com as crianças, estava inclusive ali ao redor da agricultura. Então você tem várias explicações para dizer que existiria a percepção. Eu acho que toda discussão de gênero e de socioconstrutivismo hoje em dia pretende pôr visões como essa a pique, né? De que não haveria nenhuma diferença na percepção de realidade entre homem e mulher. Eu tendo a concordar que há algumas diferenças entre divisão de mundo entre homem e mulher. O próprio fato da mulher engravidar já a coloca num outro mundo, pelo menos uma parte do tempo e da vida dela que o homem não habita, certo? Então, apesar de que nem por isso eu entenda que isso derivaria em determinismos profissionais o tempo inteiro, ou determinismos de funções na sociedade, mas entendo que, inclusive, o tema da diferença entre homem e mulher, que não passa pelo discurso claramente sexista, talvez fosse um dos melhores temas a ser retomados na Sim. conversa contemporânea, né? Talvez nos ganhasse bastante tempo e nos poupasse muito problema hoje em dia. Eu acho que um problema muito latente dessa sociedade moderna é a inabilidade de ouvir. As pessoas perderam a capacidade de ouvir o outro. Você acha que ouvir é opressão, né?